continuar nossa visão, os nossos resumos sobre autores, ok? Estamos nos nossos autores para concurso. O resumo de hoje é do texto Alfabetizar para a Democracia, de Moraes. Já vi em alguns concursos aí caindo. Cai uma ou outra sempre, né? Mas é interessante entendermos, principalmente pelo fato da questão democracia, ok? Sempre aí presente no assunto. Então vamos lá. Texto: Alfabetizar para a Democracia, Moraes, José de Moraes. O texto diz o seguinte: o texto de José de Moraes aborda a alfabetização como um pilar essencial. Então, tá aí uma ênfase dele. Pelo próprio título, a gente já percebeu isso, né? Como um pilar essencial para a construção da cidadania em sociedades democráticas. A obra discute o papel da alfabetização no desenvolvimento da consciência crítica e na garantia dos direitos sociais. Então, à medida que as pessoas são alfabetizadas, elas tendem a atuar na sociedade de uma forma mais intencional. A alfabetização como prática política e pedagógica, próximo aí do que Freire pensa também, que promove equidade e inclusão social. Equidade não é igualdade, ok, pessoal? Equidade tem a ver com fazer mais para quem precisa de mais, para que se estabeleça a igualdade. Ou seja, se uma criança já está aprendendo e outra não tem condições de aprender, você tem que fazer mais por aquela que não está aprendendo, para que ela também chegue no mesmo nível de aprendizagem, ok? É equilibrar as coisas, ainda que você tenha que forçar o pêndulo aí, né, para o outro lado. Alfabetização como direito fundamental. Você percebe que as ênfases dele de Moraes estão muito voltadas para a questão social, para a questão política, para a democracia, tá bom? Moraes defende a alfabetização, defende que a alfabetização é um direito básico, indispensável para a participação ativa no meio social e político. Visão de Moraes. Sem ela, indivíduos têm dificuldade em acessar informações e exercer plenamente a sua cidadania. Então, como eu acabei de falar, a visão de Moraes é muito política, é muito voltada para o direito, para alfabetizar a pessoa, para que ela possa ter direito a tudo o que, para que ela possa correr atrás de tudo que ela tem direito. A alfabetização não é apenas um processo técnico, então ele não defende que é um processo técnico, mas é um instrumento de transformação social, novamente aí falando sobre essa questão. Uma sociedade alfabetizada tem mais condições de questionar, deliberar e exigir mudanças que promovam a justiça social. Qual é o papel do professor como um agente transformador? Então, o professor ele tem essa função de agente transformador, ok? Então, esse aqui é o principal papel do professor. Moraes enfatiza a importância do professor como um mediador do conhecimento, que deve atuar de forma crítica e reflexiva, a exemplo de Paulo Freire, né? Ajudando os alunos a compreenderem o papel da leitura e da escrita no exercício da cidadania. Então, o papel da leitura e a escrita na cidadania. Então, fiquem aí atentos a esse detalhe. Agora aqui, uma grande diferença em relação ao Freire, né, ao Paulo Freire. O método fônico como ferramenta inclusiva. Tá, pessoal? Então, ele defende o método fônico, diferente do método sociolinguístico, por natureza, né? Naturalmente é um diferente do outro. O autor defende o método fônico como uma abordagem eficaz para garantir uma alfabetização plena. O método fônico é o método dos sons, tá? Pelos sons da palavra. Pois permite que os alunos compreendam o sistema alfabético e utilizem para decodificar e interpretar palavras. Então, essa aqui é a visão. Ele é um pouco mais sistemático, ok, pessoal? Mas
no ensino mais formal aí, né, se nós formos comparar com Freire. Moraes compreende que a alfabetização seja uma prática pedagógica, que a alfabetização seja uma prática pedagógica, propõe que a alfabetização seja uma prática pedagógica que desperte nos alunos a consciência de seus direitos e deveres. Então, a consciência dos direitos e deveres, promovendo o pensamento crítico sobre as desigualdades sociais e as possibilidades de mudança. Ele também compreende que a educação ela serve para a equidade e a inclusão. A alfabetização deve ser vista como uma forma de reduzir a desigualdade, as desigualdades educacionais e sociais, permitindo que os indivíduos tenham acesso a melhores, acesso a melhores oportunidades na vida. Então, ele é muito voltado para esse despertar social, tá, pessoal? Questões. Questões de múltipla escolha. Segundo Moraes, a alfabetização o que é a alfabetização para Moraes? É um processo técnico? É um processo técnico, mas não exclusivamente, tá bom? Esse aqui é o erro, ó. Aqui é o erro. É um processo técnico, mas ele não é exclusivamente. A educação é um direito básico e essencial para a cidadania. É isso, essa é a visão dele. Um método que visa a memorização? Não. Uma pedagogia prática? Sim, é uma pedagogia prática. É uma pedagogia prática, mas não é limitada ao ensino fundamental, tá? Isso aqui está errado. Limitada, não, isso não. Não é limitada ao ensino fundamental. Eis o erro. Uma obrigação apenas do Estado, eu vou grifar o apenas aqui, ó. Apenas, não. Família e Estados, tá bom? Inclusive das pessoas também ao redor. Então é isso, resposta correta, letra B. Próximo. Para o autor, o papel do professor no processo da alfabetização é papel do professor, ok, pessoal? Então, sempre que falar do papel do professor, é um papel muito similar aí ao de Paulo Freire. Ensinar apenas regras? Não, não é isso. Ser um mediador crítico e reflexivo, a mesma visão de Paulo Freire, ok, pessoal? São do professor. Crítico e reflexivo. Focar exclusivamente em métodos tradicionais? Não. Ele tem, sim, uma visão de métodos ali, né, de técnica, ensino técnico, sistemático, mas não é voltado aos métodos tradicionais. Atuar como executor de tarefas previamente planejadas? Não. Principalmente aqui pelo executor de tarefas, não. Ele vai influenciar para o mundo, tá bom? Corrigir exclusivamente erros ortográficos? Corrigir erros? Também não. Então, resposta correta, letra B, maravilha. Próximo. O método definido por Moraes eficaz na alfabetização. Então, ó, esse é o grande diferença entre Paulo Freire, tá, pessoal? Toma muito cuidado nisso. Sociolinguístico é Paulo Freire. Ó, ele se parece muita coisa com o Paulo Freire, mas aqui tá a grande diferença, tá? Então, isso aqui tá errado. Não é esse o método dele. O método dele é o método fônico, tá? Moraes defende o método fônico. Maravilha. Mecânico, tradicional? Também não, também não. Global? Também não. Ok, pessoal? A dúvida eu acho que seria essa. Tome muito cuidado, tá? Ele se assemelha muito com o Paulo Freire na luta pela democracia, na luta pela liberdade, uma pedagogia libertadora, interação social, mas quando chega na parte do método, o método dele é o fônico, tá bom? Qual é a relação entre alfabetização e democracia? Então, qual é a visão dele sobre isso? Alfabetização é apenas? Não, sempre que tiver um apenas, fique em dúvida, tá, pessoal? Apenas, exclusivamente, e não é um complemento, tá bom?
Uma sociedade alfabetizada é mais crítica e participativa? Excelente, é isso aqui, ó. Maravilha. A democracia independe de uma sociedade alfabetizada? Independe? Errado. Tá? Depende muito, tá? Depende. Precisa de uma sociedade alfabetizada. A alfabetização é necessária apenas para indivíduos em idade escolar? Apenas, de novo, ó, acaba excluindo a opção. Alfabetização e democracia não tem relação direta? Errado. Tem relação. Tem muita relação, tá bom, pessoal? Então, errado aqui, ó, não tem. Tem muita relação. Perfeito. Encerramos então aqui o nosso resumo de Moraes sobre a alfabetização, alfabetizar para a democracia. Estamos aí, qualquer coisa, só entrar em contato, deixe comentários, estamos à disposição.